como é da sua natureza, Londres amanheceu fria e úmida. Isso torna o ato de pensar em história ainda mais saboroso. É interessante imaginar que até o Império Romano pouco se tem notícia do que era essa região, de quais eram os povos que habitavam, que organização social havia. São justamente os romanos que fundam Londres, chamando ela de Londinium, algo como seguindo o rio, não é? E ela é fundada justamente por conta da sua vocação náutica, porque aqui, às margens do Tâmisa, esse rio maravilhoso que serpenteia toda a cidade, torna ela absolutamente singular, eles encontraram um canal estreito o suficiente para se construir uma ponte, mas que ao mesmo tempo tinha profundidade para a ancoragem dos navios. Tentar imaginar o que era isso em 1800 torna a trajetória do capitão, do então capitão Charles Hope, ainda mais saborosa, ainda mais interessante. Eu fico imaginando o que deve ter sido para o Hope ter crescido e se desenvolvido aqui, seguindo a vocação, a orientação de uma cidade que estava intimamente relacionada à sua escolha. Esse aqui é o Tâmisa. Essa daqui é a Escola Naval de Greenwich, um dos primeiros palácios de Londres. É fascinante imaginar que este lugar tenha sido criado no final da Idade Média, no epicentro de uma Europa que já vivia os primeiros movimentos da Renascença. Assistiu ao nascimento e à morte de reis e rainhas e os seus ciclos de glória e decadência. Hoje, o parque possui 74 hectares e todo o seu complexo é tombado pela Unesco, abrigando além do museu o Observatório Real de Greenwich, que nomeia nada menos que o meridiano imaginário que nos dá o norte e rege as horas do mundo moderno. Placência segue aqui, debruçada sobre o rio, depois de haver abrigado o Hospital Real Naval e o Colégio Real Naval, o que já demonstra a sua notável identidade marítima. Então, entender a importância da navegação é fundamental para entender o que era o papel de um almirante, de um capitão, no período em que ele escreve as cartas do nosso projeto. Eu estou no Museu da Marinha Real de Londres. Num primeiro olhar, é só mais um museu da infinidade de museus importantes que existem na Europa. Mas esse daqui é decisivo para a gente compreender não só a história do nosso personagem, Charles Hope, mas para entender a história, como foi construída a história de Londres. Fundado em 1937, o Museu Marítimo Nacional é uma homenagem apoteótica à história marítima da Grã-Bretanha, com uma impressionante coleção de mais de 2 milhões de itens. O prédio está dividido em 4 andares, repletos de obras cartográficas, manuscritos, registros oficiais, maquetes e planos de navios, além de instrumentos de navegação, controle do tempo e astronomia. Além, claro, das obras de arte de inspiração marítima que dão vida às memórias do Império e seus heróis, como o vice-almirante Nelson e o capitão James Cook,
entre tantos personagens. Um momento decisivo na história da Inglaterra é quando, por conta da constituição da Marinha Real, no início de 1600, se cria um complexo e eficiente sistema bancário. É esse sistema bancário que vai transformar a Inglaterra nos tempos modernos numa grande potência e que vai dar o suporte necessário para que ela tenha uma influência tão grande no mundo no século XIX, quando Hope vai ao Brasil. O nosso trabalho de pesquisa foi naturalmente conduzido ao acervo de Greenwich e nos revelou de maneira surpreendente a existência de um espólio ainda lacrado de Charles Hope. Neste ponto, é muito importante lembrar que não estamos tratando de um personagem relevante para a memória da Marinha Real Britânica, de tal forma que este achado teve o efeito de uma grande descoberta. Mais de um ano de tratativas até conseguirmos a autorização para não apenas abrir o espólio, mas sobretudo poder registrá-lo pela primeira vez em séculos. The National Maritime Museum was founded by Act of Parliament in 1934, making it actually quite a new museum, and it opened to the public in 1937. Its mission was not to be a naval museum, but broadly maritime. In other words, it would look at the work of the Royal Navy, Britain's merchant fleet, and also the fishing industry. Não bastasse toda a expectativa e encantamento do primeiro contato com seus pertences pessoais, encontramos nada menos que os registros originais oficiais da viagem de Hope ao Brasil. O que nos dá, além da narrativa pessoal, também o contraponto formal da história. Enfim, foram dias revirando os caminhos sinuosos dos papéis e das tintas traçadas de próprio punho por Charles Hope, e que, como um quebra-cabeça, nos dará a visão singular do cenário do Brasil naqueles tempos. Aqui em Greenwich eu realmente me sinto um pouco mais perto de Charles Hope. Eu estou aqui em Canary Wharf, na região central de Londres, em um complexo de docas que foi construído no início de 1800, sobretudo para dar suporte para a relação comercial da Inglaterra com a Índia. Esse cenário seguramente fez parte da juventude do então marinheiro Charles Hope. E daqui, com certeza, saiu grande parte da expertise de relacionamento comercial que a Inglaterra estabeleceria com o Brasil, então Brasil de Portugal. Provavelmente é daqui que partiu Charles Hope em direção ao Brasil em 1831. Toda essa estrutura foi construída em 1802 pela Companhia das Índias Orientais Britânica, uma estrutura privada que é considerada a primeira multinacional do mundo, só para vocês terem uma ideia de como isso influencia a mudança de paradigmas da humanidade naquele momento. É em torno dessa estrutura que se estabelecem todas as grandes empresas do mercado financeiro de Londres e que, na realidade, regem o mundo há centenas de anos. Já não era mais interessante você conquistar territórios, estabelecer colônias,
mas sim estabelecer relações comerciais que pudessem consumir tudo aquilo que a Revolução Industrial produzia. E é justamente essa estratégia comercial que vai ser decisiva para que a gente compreenda as cartas de Charles Hope. Afinal de contas, no início de 1800, a coroa portuguesa é obrigada a fugir para sua colônia mais promissora, mais distante e, por conta disso, mais segura, justamente escoltada pela Marinha Real Inglesa. Este favor teria um preço, um acordo ou um conjunto de acordos que seriam decisivos para o desenvolvimento do Brasil a partir do século XIX e que define alguns contornos da nossa personalidade, sobretudo produtiva, até hoje. Apenas para que nós tenhamos uma ideia do que isso representava, Dom João VI, em 1808, quando está vindo para o Brasil, 4 dias antes de chegar ao Brasil, ele determina que os portos brasileiros sejam abertos às nações amigas. Ou seja, naquele momento, toda a produção e o comércio brasileiro não precisava mais necessariamente passar pelo crivo da coroa portuguesa. Esse acordo, ele beneficiou sobretudo Inglaterra e Estados Unidos. Com a proteção inglesa para a coroa portuguesa, vai influenciar demais os rumos do Brasil, não só com um acordo imediato, que era um acordo leonino, que oferecia grande proteção tributária, comercial em relação às outras potências, mas que obrigava o Brasil a consumir aquilo que era interessante para o governo britânico. Só para você ter uma ideia, a nossa primeira ferrovia, a ferrovia Leopoldina, foi construída com o resíduo de uma ferrovia de bitola estreita que aqui já não era mais utilizada. Existem registros de que o Brasil importou esquis, sapatos especiais para neve. Isso nos dá uma dimensão do que era esta relação. É claro que, se por um lado foi uma grande vantagem comercial para a Inglaterra, colocou no caminho do Brasil o convívio com o que era a revolução tecnológica que se apresentava, não é? E esta revolução tecnológica, ela pode se ver claramente, por exemplo, na própria embarcação do Charles Hope. A Tyne já representava um processo contínuo de renovação. Suas plantas, a partir dos anos, a gente pode encontrar isso no Museu de Greenwich, elas apresentam uma série de transformações contínuas, adaptações feitas para que ela ganhasse produtividade. O seu bote salva-vidas, é considerado uma referência nesse processo. Inclusive, ele está exposto numa miniatura absolutamente impecável no Museu de Greenwich. Claro que essa decisão não foi só festejada pelas nações poderosas, ela também foi muito importante para a produção e para o comércio local. E seria um passo importantíssimo para transformar o Brasil no Reino Unido de Portugal e Algarves. Pode hoje, com o distanciamento da história, ser considerada um dos primeiros movimentos do liberalismo comercial no mundo e que vinha a reboque da Revolução Industrial, que já tinha começado na Inglaterra. No final das contas, esse tratado seria muito mais benéfico aos Estados Unidos do que à Inglaterra. E isso fez com que os britânicos propusessem um novo acordo, um novo tratado de amizade, que lhe concedia uma série de isenções e concessões que nos dão a dimensão do desequilíbrio desse relacionamento entre Portugal e Inglaterra. Além das isenções de impostos, a Inglaterra passava a ter exclusividade comercial em relação à maioria dos grandes países do mundo. Mas não era só isso. A Inglaterra impôs uma série de restrições ao Brasil. Imagine que um cidadão inglês que fosse surpreendido cometendo um crime em solo português não poderia ser
julgado por portugueses. Ele teria que ser submetido às leis e à autoridade britânica. O mesmo não acontecia no caso de um cidadão português. O Museu das Docas de Canary Wharf tem um setor dedicado exclusivamente à escravidão. A escravidão, que ao longo da história da humanidade sempre foi um fator decisivo na estratégia de dominação, de conquista de territórios, muito antes de ser uma escravidão negra, ela já se estabelecia como uma questão decisiva, não é? Especificamente na questão negra, os britânicos foram protagonistas no comércio de escravos pelo mundo, não é? Porém, em 1831, quando Hope vai ao Brasil, ele vai tendo como principal missão a de inibir o tráfico negreiro, quando, no mesmo período, nas colônias britânicas do Caribe, a mão de obra escrava ainda era francamente utilizada. Essa controvérsia só vai ser resolvida com uma legislação criada em 1833, quando Hope já havia saído do Brasil. O entendimento desses aspectos que nos dá um panorama do que era o Brasil do início do século XIX e o quanto a Inglaterra influenciava os rumos do Brasil na chegada de Charles Hope e nos dá a dimensão da importância de uma missão comercial como a da Tyne em solo brasileiro. A passagem importante das cartas do nosso capitão Hope é a descrição testemunhal que ele faz do emblemático naufrágio da fragata Tétis, aqui em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Charles Hope trata de maneira quase casual nas suas cartas o acidente e o resgate da fragata Tétis. Na realidade, ele não podia imaginar que o tempo iria torná-lo testemunha e personagem anônimo de uma passagem que para muitos pesquisadores mudaria a história da ciência. Assim escreve Hope: visto de perto, Cabo Frio é rochoso e até assustador. Indo na velocidade que eles estavam, parece mesmo que foi um milagre que quase toda a tripulação tenha sido salva para contar história. Quando nós estivemos no Museu de Greenwich, em Londres, e encontramos os relatórios oficiais, ali nós pudemos ter as coordenadas exatas desse naufrágio. E é aqui que nós estamos. A Tétis, uma fragata de 46 canhões, partiu do Rio de Janeiro em dezembro de 1830, com uma tripulação de mais de 300 homens. Ela levava para a Inglaterra uma carga valiosíssima, que apenas em moedas contava mais de 810 mil dólares. Uma fortuna absolutamente insondável para os valores da época. Ela navegava por águas conhecidas, bastante amigáveis até, e com um vento bastante favorável, que é muito próprio dessa região. O mapa indicava o leste como rumo, o que a conduziria em segurança ao outro lado do Oceano Atlântico com bastante facilidade. Ela já havia cumprido mais de 70 milhas de viagem, o que em tese a colocava já em mar aberto, bastante distante da costa. Já era de noite quando começaram a surgir os primeiros alertas de avistamentos de rochedos. Aquilo não fazia o menor sentido, porque, afinal de contas, as cartas e as bússolas diziam que não poderia haver nenhum obstáculo àquela altura da viagem. Mas o fato é que os ventos, sempre tão favoráveis, imprimiam uma velocidade a Tétis que foi impossível evitar o impacto. A Tétis se chocou neste pontal que nós vemos aí atrás. Foi um impacto violento e mortal. O
casco foi sendo arrebentado e o navio foi sendo sugado para dentro da enseada, que passou a ser chamada de Enseada dos Ingleses e hoje é chamada de Pontal do Atalaia. Porém, muito além do tesouro, o acidente colocava em xeque a rede imperial inglesa e as suas afamadas tecnologias, de tal forma que, além do arrojado resgate de trabalho de carga, que é detalhadamente descrito por Hope em suas cartas, era urgente entender o fenômeno que tinha levado a Tétis a um erro tão grave de navegação. Em relação ao resgate, a Marinha Britânica contava com a presença em terras brasileiras de um famoso comandante chamado Thomas Dixon e ficou a cargo dele o resgate de todo o tesouro. A carga se encontrava a aproximadamente 11 metros de profundidade e para que ele conseguisse retirar tudo aquilo, ele criou um sistema de guindastes utilizando os resíduos do barco que sobreviveram ao impacto. E com eles, ele conseguia içar toda a carga que ia sendo resgatada por mergulhadores que utilizavam um sistema de oxigenação absolutamente perigoso, que é bastante detalhado por Hope em suas cartas. Este processo se tornou uma referência na história da navegação por sua engenhosidade. Existe uma publicação escrita pelo próprio Thomas Dickinson chamada A Narrativa sobre a Operação HMS Tétis, na qual ele relata, em primeira pessoa, de maneira minuciosa, todo o processo e desventuras para a recuperação do tesouro e como foram conduzidas todas as investigações que, ao final, alteraram o rumo do conhecimento náutico daquela época. O Hope explica isso muito bem. Ele não apenas lidava com os problemas relacionados ao próprio resgate, como também era acossado pela população que ele chama de nativos, que eram bastante ariscos e violentos e que ameaçavam a todo tempo roubar a carga que vinha sendo resgatada. Hope nos conta, eles têm agora 2 sinos de mergulho, fabricados de 2 caixas d'água do Warspite, em plena operação, e o capitão Dixon construiu um guindaste de grandes dimensões, com 48 metros de comprimento, feito apenas com os mastros quebrados e outras madeiras recuperadas dos destroços. Além da questão do resgate, havia a necessidade de equacionar o enigma que representava aquele acidente. Isso obrigou que o Estado, que a Marinha, pela primeira vez na história do mundo, se aproximasse do conhecimento científico para esse trabalho. Ao final, esse processo de análises, de estudos, acabou identificando que a principal causa poderia ser o fato de que as novas tecnologias construtivas que utilizavam muito mais ferro nos cascos dos navios, com a qual a Tétis havia sido construída, acabava interferindo de maneira bastante insinuante no magnetismo da bússola. E isso havia alterado a rota da Tétis e levado-a ao acidente. Apesar de todos esses estudos, a corte marcial, ainda assim, acabou julgando e condenando o capitão do navio pela fatalidade. Apesar de todo o seu empenho e sucesso, o capitão Dickinson acabou sendo afastado das operações por intrigas políticas, e ele descreve assim no seu livro: sempre tive medo da inveja do governo brasileiro sobre a nossa permanência na ilha. Fui acusado de obstruir as atividades dos pescadores
e posteriormente até mesmo de roubar madeira. O Charles Hope trata de maneira quase casual o seu testemunho do resgate da fragata Thetis, mas apesar disso ele o faz com uma riqueza de detalhes impressionantes que não constam sequer nos relatórios oficiais.